o pensamento da Grécia clássica passa para os árabes no século IX, né, muito antes de chegar à Europa, num esforço de tradução bastante extenso feito em Bagdá, num lugar chamado Beit al-Hikmah, que é a Casa da Sabedoria, fundada pelo califa Al-Mamun, que tinha um observatório, uma biblioteca, centros de estudo e um núcleo de tradução muito grande. Nesse núcleo de traduções foram feitas as traduções, principalmente das obras de Aristóteles, mais do que tudo. Conhecer Aristóteles nesse período é praticamente conhecer as principais fontes, não só do instrumental lógico para se fazer ciência, mas da própria ciência, né? O que seria para nós hoje a zoologia, a botânica, mineralogia, estava tudo sob o nome do Aristóteles. Esse corpus, né, é traduzido para o árabe no século IX, juntamente com uma série de outras obras de importância também da Grécia clássica. Platão, as obras de Euclides, Ptolomeu, tudo isso entra e se configura numa grande massa de textos, né? Que a partir... Tudo é passado do grego para o árabe. Do grego para o árabe, e às vezes é passado do grego, porque os árabes não liam grego. Quem fez a passagem geralmente foi na Síria, não é? Cristãos nestorianos que muitas vezes liam o grego e já tinham algumas obras do Aristóteles, às vezes traduzidas para o siríaco. Então o siríaco foi uma língua importante também nessa transmissão, porque às vezes a tradução era feita do grego para o árabe ou do grego para o siríaco, como uma língua de ponte, e do siríaco para o árabe, né? Então, até esse período, a filosofia já havia sido escrita em grego, em siríaco, em árabe. Depois, boa parte das obras em árabe foram perdidas, foram mantidas em hebraico, né, em alguns casos, outras mantidas em latim. Então, esse período da história da filosofia e das ciências entre os árabes reúne boa parte desses idiomas. Mas essa tradição que passa pela Casa da Sabedoria em Bagdá, tinha também ali a presença de outros pensadores de outras origens, né? Ali não estavam só árabes muçulmanos, mas havia cristãos de várias seitas, judeus, zoroastrianos, indianos. Era um tipo de núcleo, de centro irradiador desse pensamento. Se é que houve algum tipo de apagar das luzes, não foi nessa região. Não foi. Bagdá foi nesse período, até 1258, quer dizer, aproximadamente por 400 anos, o grande centro irradiador de toda essa antiguidade clássica, quase que reunida, não é? E refeita em parte, não é? Acrescida das experiências dos próprios pensadores árabes. E o Avicena está dentro desse esse bloco, né? O bloco árabe, grego, que vai para o árabe, para o siríaco, a gente já tem uma certa visão que você nos colocou. E esse bloco que você falou, outro, né, do Zoroastro, tudo, que línguas que eles chegavam? Chegavam em árabe também? Não, eles devem ter sido escritos em línguas mais antigas. Então, o pensamento que a gente costuma chamar como oriental, que seriam as tradições persas, indianas, mais propriamente, elas já haviam sido fruto de um tipo de incursão, principalmente em Alexandria, não é? Então, esse tipo de incursão que houve em Alexandria e teve alguns autores importantes, como Plotino é um autor importante, não é? Geralmente dito fundador do neoplatonismo, que é um tipo de corrente híbrida, não é? Plotino chega também, ele também é traduzido? Justamente, porque acho que duas fontes importantes do pensamento desses filósofos árabes um pilar é o Aristóteles e o outro é o Plotino. Só que o Plotino não entra diretamente com as obras traduzidas diretamente, as Enéadas do Plotino não entram diretamente lá, mas elas são fruto de um tipo de adaptação, né? Um tipo de paráfrase de um livro que se chamou Teologia do Aristóteles, que na verdade eram extratos das Enéadas de Plotino. Então o Aristóteles que entra para os árabes
é um Aristóteles com um perfil da espiritualidade e própria do Plotino e dos platônicos. Tanto que Alfarabi, que é um autor anterior ao Avicena, escreve uma obra que é a concordância entre dois sistemas, não é? Do sábio Aristóteles e do divino Platão. Então eles fazem um tipo de fusão na história da filosofia, esses autores, Alfarabi, Avicena principalmente, né? Dessas duas correntes que aparentemente a gente sempre acha que estão completamente separadas. E o que permitiu essa reunião foram as ideias do Plotino, que já em parte havia feito essa fusão. Então, nesse caso, a grande originalidade desses autores árabes é terem recolhido boa parte dessa antiguidade clássica, com muitas fontes, e terem feito o que a gente poderia chamar de um sistema mesmo. Eles propõem um sistema de pensamento que inclui as áreas como a astronomia, a cosmologia, a sociedade, a alma humana, quer dizer, tudo isso dentro de um sistema que deve ser gerido de maneira harmônica, não é? Então, nessas fontes que nós podemos ver o pensamento mais oriental, vindo da Pérsia, vindo da Índia, ou dessa maneira indireto, ou pelas próprias fontes que o Avicena tem disponível. Ele lê em Farsi e tem lá, isso faz parte da própria tradição dele, né? Essas ideias... Só para o nosso público entender, né? O Farsi, ele é a língua persa, que é falada hoje em dia no Irã, não é isso? Uhum. Nós tivemos há pouco tempo uma prêmio Nobel iraniana, né? E ela deu uma palestra na Sala São Paulo, eu presenciei, né? E ela falou em Farsi, ela fez questão, foi muito bonito. Às vezes eu tirava o fone da tradução, mesmo que eu perdesse algumas frases, né, para ouvir ela falando, né. O Farsi é uma língua só para a gente conhecer. É porque a dominação do mundo árabe nessas regiões da Pérsia, né, inicialmente fez com que a língua árabe fosse a língua da administração geral, né? Então as línguas autóctones dessas regiões, elas continuaram sendo faladas, isso continuou acontecendo, né? Mas a língua oficial era a língua árabe. Não é por isso que o Avicena, então, ele sabe a língua original dele, que é persa, mas que tem outros caracteres, né? E sabe o árabe, né? Hoje o que nós temos os caracteres árabes, não é? Mas a língua não é árabe no Irã. Os caracteres são árabes, mas a língua não. A língua é a língua mesmo deles de origem, né? Então houve um tipo de superposição dessa dominação que ficou, né, a marca. Isso na texto, tradição, né, judaica, né, a gente tem muito forte. Eu conhecia, pela origem polonesa da minha família, a minha avó escrevendo em Yiddish, né? E o Yiddish era engraçado porque ela usava os caracteres hebraicos, mas a língua, quando ela falava, era quase alemão. Sim, né? sim. E depois, muito tarde, assim, para mim tardiamente, né, eu fui pegar um livro numa sinagoga que não era Askenazi, não era de judeus europeus, eram de judeus orientais, né? E eu peguei um livro e comecei, nessa época eu já conseguia ler hebraico, eu comecei a ler, mas não comecei a entender nada, porque na verdade era o ladino, que é o espanhol antigo, né? Judeu e espanhol, né? Tal, o espanhol dos judeus, que está também com essa mesma característica que você falou, escrito com as letras hebraicas, uma outra língua. Está lá, Bendito el Senhor, né? O Beit, as letras são as letras do alfabeto hebraico, o desenho das letras. Mas a língua é outra. A língua é outra, né? Então, você tem esse mesmo fenômeno. Quer dizer, os caracteres, hoje em dia, por exemplo, na Pérsia, seriam os caracteres árabes. Isso, é. E a língua a língua autóctone deles. A língua autóctone. Então é por isso, mas a grande parte da tradição mesmo desses pensadores de língua árabe é a tradição da Grécia clássica, né? Aristóteles, para eles, é o principal pensador, né? Eles consideram Aristóteles o filósofo por excelência e seguem essa trilha mais do que qualquer outra tradição. Né? Você pegar o Maimônides, né? Sim. Ele também chama o Aristóteles de o filósofo, né? Que a gente chamaria com um F maiúsculo, né? Na época não tinha maiúsculo e minúsculo. No árabe, né? Também não tem. No árabe também não, né? E, aliás, uma coisa que eu queria te perguntar, aproveitando, é um assunto que foge um pouco a tua temática, mas só para aproveitar o teu conhecimento da língua, né? No hebraico, quando a pessoa se alfabetiza e atinge uma certa idade,
a pontuação, aqueles pontinhos, eles são retirados, eles são dispensados. O árabe tem o mesmo fenômeno ou não? Por exemplo, casa, né, que você falou, beit, bait, beit, né? Então tem a letra beit, exatamente, né? Que é o B, né? Sim, sim. E embaixo, no caso do hebraico, tem um sinalzinho, parece sinalzinho demais, que é o A, né? E se for, depende da situação da palavra bait, ela fica beit. Depende por causa de uma construção sonora, vai mudar de beit para nós. Por exemplo, casa só é casa, não tem casa e quese, né? Para ficar mais poético, né? Mais sonoro. Só que no hebraico, depois que a pessoa se alfabetiza e domina a língua, né? Sim, aquele rabisquinho ali, aquele pontinho ali, né? eles são retirados e a pessoa lê, né? Por exemplo, a pessoa vai ler numa sinagoga, a Torá, não precisa do sinal. No pergaminho, né? Tira as rodinhas, né? Tira tudo, né? Não tem ponto, não tem exclamação, não tem 2 pontos, tal. Todas as letras que seriam quase as consoantes, né? Que tem alguns casos diferentes que não são consoantes, vogais, mas quase as consoantes alinhavadas ali, né? Uma coisa que eu tenho a dúvida, assim, o árabe também tem essa característica de tirar os pontinhos? Né? Sim, nos textos você não encontra mais esse tipo de pontuação das vogais, né? Isso está implícito que a pessoa que está lendo, ela já incorporou aquela vocalização, né? Então ela não precisa mais e ela lê daqueles tranquilamente, sinais. ela lê tranquilamente, sinais, né? Coisas que são interessantes no caso desse texto, né? Que esses textos não têm a pontuação, né? São textos antigos e eles não têm a pontuação. E sem a pontuação, é óbvio que há muitos casos em que isso gera ambiguidade, porque como você não sabe a vocalização correta, uma mesma base de consoantes, ela pode ser vocalizada de mais de uma maneira, o que altera completamente o significado. Como que é resolvido isto? É só o contexto que pode ajudar você a saber exatamente do que se trata, né? Que você não está pensando numa palavra, mas em outra, porque não há esses sinais. E em muitos casos, nos manuscritos antigos, não só esses sinais chamados diacríticos, né? Em hebraico massoréticos, né? No árabe os diacríticos, que são as vogais, mas diacríticos também são aqueles pequenos pontos que diferenciam o B do T. E em alguns casos também a ausência desses pontos básicos. E isto é uma dificuldade muito grande no caso de se traduzir um texto, por exemplo, como esse. Né? Mas o teu livro aqui, o livro da alma, né, do Avicena, edição da Globo, com o Miguel Atier Filho, vai ser tema de um outro programa Nova Estela, porque praticamente hoje a gente localizou um pouco ao nosso telespectador quem é o personagem que você nos apresentou, né? Personagem para muitas pessoas novo, mas que foi esse médico, pensador, que serviu aos príncipes e serviu a nós, né? Trazendo tanta reflexão. Nova Estela Ciência em Debate vai chegando ao final de mais um programa. Hoje foi muito bacana porque Nova Estela é a estrela que apareceu lá na época, ali perto da Renascença, né, no céu, e significou uma mudança profunda no pensamento humano, e a gente espera que hoje em dia, buscando essas raízes e toda essa reflexão, quem sabe nos dias de hoje a gente também tenha novas estelas, né, novas estrelas, que deem luz aí e condições da gente avançar nesse mundo tão científico, tecnológico, e que às vezes talvez um livro da alma possa ser muito apropriado.